Amém. Vocês estão felizes, amém, irmão? Glória a Deus. Eu preciso de alguns minutos para poder pregar essa mensagem. Eu geralmente começo uma mensagem como essa dizendo assim que eu não vou me demorar muito. Mas hoje eu não prometo. Então, geralmente eu prego em 25 minutos. Talvez hoje eu pregue em 40. Tá tudo bem para os irmãos? Amém? Mais 10 minutinhos de palavra. Tá tudo bem, né? Glória a Deus. Queria pedir nosso presbítero, nosso diácono Marcelo. Marcelão, me ajuda a pregar aí essa noite, porque nós queremos desfrutar da palavra de Deus. Eu sei que está um friozinho bom, eu sei que está bom para dormir, mas eu queria que você ficasse aqui comigo por alguns minutos. Se alguém estiver dormindo aí do seu lado aí, Fran, você cutuca, dá uma cutucadinha assim de leve, com amor, com carinho, porque nós precisamos essa noite falar algumas coisas a respeito da palavra de Deus. E essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. E se encontra lá em Romanos 11. A gente vai ler do 33 ao 36. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Você já vai ter me visto aqui abrindo o culto com esse texto. Eu acho esse texto maravilhoso. É um texto bastante conhecido, mas às vezes a gente não sabe, ou não entende, ou não compreende a profundidade desse texto. E eu queria, essa noite, tentar expor algumas coisas para que a gente chegue para que a gente entenda a compreensão daquilo que Paulo está falando aos romanos. Então, Paulo começa assim o capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós. Que a tua palavra encontre terra fértil essa noite. Que a tua palavra encontre os nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, eu gosto muito do livro de Romanos. O livro de Romanos nós vemos o evangelho do Senhor descrito ali. O Joe falou um pouco hoje para a classe de batismo, hoje cedo. E o livro de Romanos é de uma profundidade, de uma riqueza teológica gigantesca. Muitas respostas do cristianismo, do evangelho, está contido em Romanos. E Romanos faz parte da minha vida. Eu lembro que quando eu estava meio perdido, que quando eu estava meio desorientado, sem saber o que fazer, fraco na fé, sabe, eu não sei você, mas sabe aquele dia que você não quer orar, que você não quer ler a Bíblia, aquele dia que você está tão fraco que ler um versículo repetido é ruim, e ler um que você não leu não serve, porque você não entende. E eu estava desse jeito. E aí falaram comigo, leia Romanos. E eu me apaixonei novamente pelo Evangelho e por Cristo lendo Romanos. Porque Romanos vai conter versículos assim, que Deus comprova o seu amor por nós, quando nós ainda estávamos nos nossos pecados e delitos. E é isso que nós vamos ver essa noite. Então Paulo, até ele chegar nessa exclamação de Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Meu irmão, essa frase de Paulo não surge do nada. Essa frase não é uma forma de encerrar o capítulo. Essa frase é um resultado de tudo que Paulo está vendo. É o resultado da contemplação que ele tem em Deus. Paulo vem construindo desde o início de Romanos, desde o início da sua carta. Ele vem construindo algumas doutrinas, ele vem fazendo alguns posicionamentos, vem fazendo alguns apontamentos para chegar nessa parte, ele declarar essa frase. É como se depois de caminhar por verdades profundas,
a respeito de quem é Deus e da doutrina e do evangelho, ele simplesmente não consegue mais explicar com a sua teologia. E ele parte para doxologia. A nossa teologia precisa terminar na doxologia. Para você que não sabe, meu irmão, teologia é o estudo sobre Deus. E a doxologia é a adoração a Deus. Quando nós começamos a estudar sobre Deus, chega uma parte de quando nós começamos a compreender quem Deus é e o Evangelho, quem Cristo é. E a gente chega uma parte, Adonias, que não tem como mais nós compreender com a mente, com o raciocínio humano. Só nos resta se dobrar, se render. E o estudo dá lugar à adoração. E toda a nossa teologia dá lugar a uma rendição completa, porque nós começamos a olhar e descobrir de fato quem Deus é. A explicação começa agora a se transformar em uma contemplação. Eu não sei você, meu irmão, mas a palavra de Deus diz em Efésios que nós devemos nos encher do Espírito Santo, cantando hinos, falando salmos, agradecendo. Às vezes eu estou ouvindo o hino, mas quando eu começo a cantar, que as lágrimas vêm. Às vezes eu estou lendo um versículo, mas é quando eu começo a falar, e ele era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo foi criado através dele. E quando a gente começa a falar e expor para fora, que o nosso coração começa a se encher, e nós começamos a contemplar plenamente quem ele é. Ouvir um hino não é a mesma coisa do que cantar um hino. Ouvir não é a mesma coisa que pronunciar. E o apóstolo Paulo chega aqui ao limite daquilo que ele consegue expressar. E ele se rende à sabedoria de Deus. Nos primeiros capítulos de Romano, meu irmão, ele começa apresentando um grande problema da humanidade. Que problema é esse? Joe falou hoje de manhã. O pecado. Paulo começa a dizer em Romanos 1, e ele mostra a corrupção dos gentios. Homens que conheceram a Deus por meio da criação, mas não o glorificaram como Deus. É assim que Paulo começa o seu capítulo, dizendo que esses homens são indesculpáveis, porque eles contemplaram Deus através da criação, mas não honraram a Deus, mas antes adoraram as coisas criadas. Adoraram aquilo que Deus criou e não o Criador. Já em Romanos 2, ele volta a atenção para os judeus, mostrando que possuir a lei não lhes tornava justos diante de Deus. Então, em Romanos 3, meu irmão, ele coloca os judeus e os gentios no mesmo lugar. Ele começa falando dos gentios, fala dos judeus, e no versículo 3 ele coloca todo mundo no mesmo bolo. E ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que não existe uma vantagem étnica, que não existe uma vantagem religiosa, moral. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Nós cansamos de falar aqui, nós que nascemos lá em berço evangélico, que até compreender que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso já vai 17, 20. Mas por que, meu irmão, você ser filho de crente não te faz um salvo? Você vir na igreja não te faz um salvo. O que te faz ser salvo é a graça do Senhor derramada sobre a sua vida. Não é porque A ou B, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você é bonzinho, não é pelas obras. Todos foram destituídos da glória de Deus. O judeu tem a lei, o gentio não tem a lei, mas ambos estão embaixo do pecado. A grande questão de Romanos começa aqui. Se todos são pecadores, e Deus é absolutamente justo, como pecadores podem ser reconciliados com um Deus santo? Se todos nós estamos em pecados, e Deus é justo, Ele é a própria justiça, como que nós, pecadores, podemos ser reconciliados com a santidade de Deus? Então é aí que Paulo agora começa a apresentar quem? Apresentar Cristo.
e esse crucificado, ressurreto. O homem não consegue alcançar a justiça de Deus, por isso ele oferece uma justiça aos homens. Ele sabe que o homem não vai conseguir alcançar a salvação com os seus próprios feitos, então ele oferece a Cristo. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo aparece como aquele que recebe sobre ele aquilo que deveria cair sobre nós. O Evangelho, meu irmão, não é Deus ignorando o nosso pecado. Não é Deus passando um pano para o nosso pecado. É Deus tratando o pecado, vencendo o pecado na cruz. A justiça de Deus, ela não foi cancelada, ela foi satisfeita em Cristo na cruz. A justiça de Deus, ela não foi cancelada, meu irmão. Alguém pagou um preço alto. Alguém pagou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, naquela cruz. Então é por isso que Paulo agora começa o versículo 5, declarando: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero que você comece a perceber, meu irmão, a dimensão e a profundidade com que Paulo está narrando os acontecimentos. Porque ele começa dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Mas agora no versículo 5 ele diz que nós temos paz com Ele. Ele começa dizendo que os gentios não tinham salvação, que os judeus não tinham salvação, e ele apresenta a salvação em Cristo Jesus. E ele começa dizendo que nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus, mas pela graça do Senhor nós fomos alcançados e temos paz com Ele. Antes éramos inimigos, agora temos paz. Estávamos condenados e agora fomos justificados. Estávamos debaixo da ira de Deus e fomos reconciliados. E aqui é o texto que eu mais amo, no texto de Romanos. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, quando eu me deparei com esse texto, eu falei assim, que graça maravilhosa. Porque Deus não nos encontrou na igreja. Deus não nos encontrou na nossa santidade. Deus não nos encontrou na nossa vida de oração, de testemunho. Deus nos encontrou afundado no nosso lamaçal de pecados. Cristo morreu por você e por mim quando nós ainda andávamos no pecado. Deus não esperou para ver o que ia dar, para decidir se eu ou não morrer por você, se valia ou não valia a pena. Ele é Deus. E essa graça e esse amor nos alcança. Então esse texto mudou a minha vida e eu gravo ele, carrego ele no meu coração. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, a cruz não demonstra só a gravidade do nosso pecado. A cruz não só demonstra o que o pecado fez com a nossa vida. A cruz não é uma representação só negativa do pecado. A cruz também representa a salvação em Cristo Jesus, a nossa reconciliação com Deus. A cruz é um símbolo de graça e amor do nosso Senhor. Paulo ainda vai mais longe, afirmando que nós somos salvos da ira dele. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e ele aplacou essa ira em Jesus. Isso é fundamental, meu irmão, para a gente compreender o Evangelho. Porque o Evangelho não é para melhorar a nossa vida, como algumas pessoas têm pregado aí fora. O Evangelho não é para tornar a nossa vida mais feliz. O Evangelho não é para tornar a nossa vida sem problema. O Evangelho, meu irmão, diz que havia uma condenação que estava sobre nós, e Cristo venceu isso na cruz. Esse é o Evangelho, essa é a palavra do Evangelho. Não é que nós
nós amanhã não vamos perder o nosso emprego, não é que amanhã a doença não vai nos alcançar, não é que amanhã talvez eu não tenha nenhum tipo de enfermidade, não, meu irmão, é que nós estávamos debaixo da ira de Deus, é que o pecado nos dominava, mas Cristo Jesus nos libertou. Esse é o Evangelho de Deus. Havia uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Havia uma ira justa contra o pecado. E Cristo se coloca entre o pecador e a condenação. Aquele que era juiz de tudo, aquele que é o juiz, o justo juiz, se faz pecador e sofre a nossa condenação. Oh, meu irmão, quando você precisa trazer isso para os nossos dias de hoje, imagina um juiz, aquele que tem autoridade nas suas mãos. Aí ele vê um condenado, a pessoa cometeu aquele crime, ela é culpada daquilo. Aí o juiz, ele desce da sua tribuna, se coloca no lugar do réu e fala assim, pode castigar a mim. É isso que Jesus fez. Não havia nada de bom em nós éramos culpados e somos culpados do nosso pecado. E aquele que é santo assumiu o nosso lugar. O Evangelho ainda precisa mexer com a gente, meu irmão, porque isso é tudo que nós temos. É o que nós temos de mais precioso, é a palavra de Deus. Então, o justo juiz se coloca no lugar do pecador e sofre essa condenação. E esse que era o juiz, a esse que tem o poder de nos condenar, é o mesmo que se tornou, que é o nosso Salvador. O Filho recebe aquilo que merecíamos. Jesus recebe aquilo que nós merecíamos, para que nós recebêssemos aquilo que jamais poderíamos alcançar, que jamais poderíamos conquistar. Então, agora Paulo entra no capítulo 6, 7 e 8, e ele mostra que essa salvação não é apenas perdão dos nossos pecados, perdão do nosso passado. Em Cristo nós recebemos uma nova vida, morremos para o pecado e fomos unidos a Cristo, recebemos o Espírito Santo e agora andamos em novidade de vida. Então, a nossa vida, que era uma vida de pecado, em Romanos 6 fala assim, ainda viveremos do pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De forma nenhuma. Os nossos membros que antes praticavam a iniquidade, agora praticam a justiça de Deus. Então você foi salvo, meu irmão, para viver uma vida santa e reta diante de Deus. Você não foi salvo para viver uma vida como você quiser. Você foi salvo para viver uma vida que dignifica o nome do nosso Senhor. Essa é a salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E ele chega em Romanos 8, chega em um dos pontos gloriosos da carta de Romanos, e ele diz bem assim, agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, você já viveu uma vida de pecado, mas se arrependeu dos seus pecados, e foi perdoado e largou, nenhuma condenação mais está sobre você. Deus já não se lembra mais do seu pecado. Você anda numa vida nova diante de Deus. O pecado passou, as maldições foram quebradas, eis que tudo se fez novo. Então, aquele pecador, sabe, de Romanos 1, condenado e debaixo da ira, agora em Romanos 8 está justificado, reconciliado, adotado pelo Senhor, e habita nele o Espírito Santo de Deus, que nos assegura do amor que está em Cristo Jesus. Começa Romanos 1 falando sobre um pecador que nós fomos todos destituídos da glória de Deus, estamos debaixo da ira dele, mas no versículo 8 ele fala que nenhuma condenação há sobre nós. Como que Paulo vem construindo o Evangelho e mostrando para nós essa graça maravilhosa da parte de Deus. E Paulo termina o capítulo dizendo que absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Meu irmão, eu acredito num Deus que nos salva e que nos mantém salvo. É Ele que nos salva e nos salva dia após dia, é Ele que nos mantém salvo, porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor nos salvando de nós mesmos todos os dias, se não fosse o Espírito Santo nos convencendo todos os dias, o que seria de nós? É o Senhor que nos salva todos os dias. Mas aqui surge uma questão complexa. E agora? E Israel? O que fazer com Israel? E os judeus? O que fazer com os judeus? Porque Deus fez uma promessa para o povo de Israel. E se deles vieram os patriarcas, a lei, as alianças, as promessas, se o próprio Cristo veio da carne, da descendência de Israel, como explicar que grande parte de Israel rejeitou o Messias, enquanto multidões de judeus estão entrando e se tornando agora povo de Deus? E é exatamente esse mistério agora que Paulo começa a explicar ali para os romanos, no versículo 9, 10 e 11. Romanos 9 começa com Paulo profundamente angustiado pelos seus irmãos judeus. Ele chega a dizer grande tristeza e contínua dor em seu coração. Ele diz que isso estava nele, essa tristeza. Mas Paulo não trata Israel com desprezo. Paulo ama Israel. Mas precisa explicar para aquele povo agora como as promessas de Deus permanecem verdadeiras mesmo diante da incredulidade de Israel. E então ele entra em um dos assuntos que são debatidos até nos dias de hoje. Ele entra em assunto profundo na carta aos Romanos. E ele vai falar de algumas coisas que são complicadas demais para nós entendermos. Soberania de Deus. Eleição. Misericórdia divina e o propósito de Deus durante toda a história. Até quando nós vamos debater assuntos que estão explícitos na palavra de Deus? Soberania de Deus. A eleição dos justos. E ele começa agora a explicar para aquele povo sobre debates que nós ainda sentamos à mesa e debatemos. Coisas que nós começamos no ano passado falando sobre soberania de Deus aqui. Coisas que dividem a nossa opinião. Coisas que às vezes nos separa, que se não for a graça de Deus para nos unir, nós ficamos de mal um com os outros. E agora Paulo tem essa missão de explicar essas coisas. E no capítulo 10, Paulo deixa claro que o problema não está na falta de oportunidade ou na ausência da palavra. Israel demonstrou zelo por Deus, meu irmão. Não segundo o conhecimento. O problema é que estava procurando estabelecer a sua própria justiça, ao invés de submeter a justiça de Deus. Esse é o problema de Israel. Então Paulo faz uma declaração, sabe, absolutamente cristocêntrica. Paulo sempre coloca o Senhor no centro, e ele diz bem assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, meu irmão, é o ponto central da lei. A lei caminhava para Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é a justiça que o homem não conseguiria produzir. E ele começa a explicar isso. Por isso não existe evangelho para os judeus e evangelho para os gentios. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há um evangelho para os judeus e um evangelho diferente para os gentios. É o mesmo evangelho, o evangelho que fala a respeito de Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas, Ele é o começo e o fim, todas as coisas foram feitas por meio dEle. Não existe outra palavra, meu irmão.
Não existe um evangelho para cada etnia. Não existe um evangelho para cada classe social. Não existe um evangelho para cada país. É o mesmo evangelho. E todo aquele que crê, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então chegamos ao capítulo 11. E Paulo faz uma pergunta, meu irmão, que é nesse momento inevitável. Rejeitou Deus o seu povo? E ele mesmo responde de maneira rápida: de modo nenhum. E é nesse capítulo que nós encontramos a figura da oliveira. E aqui Paulo começa a dizer para nós algo extraordinário sobre nós, gentios. Paulo fala de alguns ramos naturais que foram quebrados por causa da incredulidade. E fala de nós, que éramos como oliveira braba, e sendo enxertados nos ramos, fomos feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Meu irmão, nós não tínhamos direito, mas através de Jesus essa graça nos alcançou, e Ele nos enxertou na oliveira. Foi o Senhor que nos pegou desgarrados e nos enxertou ali. Ele que nos deu salvação. Isso deve destruir, meu irmão, qualquer tipo de orgulho espiritual em nós. Nós não sustentamos a raiz nos sustenta. Nós não chegamos porque éramos melhores. Não fomos enxertados porque possuímos alguma superioridade. Entramos exclusivamente pela graça. Meu irmão, para a gente aqui, talvez é mais simples dizer que não deva haver nenhum tipo de orgulho entre nós. Mas não é o que a gente vê na internet. Como que homens, pastores, líderes têm se enchido de orgulho. Como se as coisas acontecessem por causa dele, não por causa de Deus. Como se eles tivessem o poder de salvar alguém. Como se é um vídeo que o Joe me mandou. É como se Jesus é a porta, então o pastor é a fechadura, né? Ele abre e fecha para quem ele quiser. Para quem dá honra, a quem merece honra, né? Amém? Glória a Deus. Como que a gente vê isso tanto na internet? Nós estávamos longe, meu irmão. Nós estávamos longe, fomos aproximados. Nós que éramos estrangeiros, as alianças, fomos alcançados por Jesus, alcançados por essa graça. Nós que não pertencíamos naturalmente àquela oliveira, fomos enxertados na fé, pela fé. Então, Paulo faz uma advertência: não te glorie contra os ramos. Gentil jamais deveria olhar para a incredulidade de Israel e transformar a graça recebida como arrogância. Se estamos de pé pela fé. A graça que nos enxertou não nos dá razão para nos orgulhar, mas nos dá razão para temer ao Senhor. Nos dá razão para ser grato a Deus. Nos dá razão para adorar a Deus. E aqui aumenta a complexidade, porque Paulo agora vai dizer que Israel foi endurecido em parte. E apresenta um mistério agora em Romanos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Ele diz que Israel foi endurecido em partes, para que houvesse salvação aos gentios. Para que a salvação chegasse perto da gente, chegasse até a gente. Paulo está olhando para algo gigantesco, Paulo está olhando para algo grande. A incredulidade de Israel, a entrada dos gentios, as promessas feitas aos patriarcas, a misericórdia de Deus, a soberania divina e o futuro de Israel estão de alguma maneira ligadas dentro do mesmo plano redentor de Deus. E como se Paulo estivesse olhando para esse grande mosaico, para isso tudo que ele começa a explicar, e quando ele está olhando ali, algumas peças parece que ainda não fazem sentido.
Israel rejeita o Messias, os gentios recebem o Evangelho, ramos naturais são quebrados, ramos de oliveira são enxertados, mas Deus continua soberano sobre toda a história e suas promessas não fracassam. E Paulo está explicando isso tudo. E Paulo faz uma declaração, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, com todos, para usar com todos de misericórdia. Judeus precisam de misericórdia, gentios precisam de misericórdia, os religiosos precisam de misericórdia, os pagãos precisam de misericórdia. Ninguém entra no reino, meu irmão, porque tem um currículo, ninguém entra no reino porque fez isso, fez aquilo, porque é filho de fulano, porque o pai ficou tantos anos na igreja, isso, aquilo. Não, meu irmão. Ninguém chega diante de Deus reivindicando algum direito. No final, todos aqueles que forem salvos terão uma única explicação diante de Deus. E sabe que explicação é essa? Misericórdia. Porque Deus foi misericordioso. Depois de falar sobre pecado, ira, justiça, cruz, graça, amor, eleição, Israel, gentios, endurecimento, enxerto, fé, misericórdia, propósito soberano de Deus durante a história, Paulo agora ele olha para tudo aquilo e percebe que há uma profundidade nos planos de Deus e na história que a mente humana não consegue alcançar. Então ele para o texto e começa: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele vê que aquilo que ele está falando e que ele está explicando é tão complexo para a mente humana compreender, como, Adonias, compreender a eleição, como compreender a soberania de Deus. Não dá para compreender pela razão humana, é preciso ter fé. Como compreender que Deus endureceu o coração dos israelitas para que a salvação chegasse aos gentios, mas que Ele ainda vai salvar o seu povo, porque Ele tem uma aliança com eles? Como compreender essas coisas com a nossa teologia? E Paulo dá lugar. Teologia, me espera aqui um pouquinho, deixa eu ir ali adorar o Senhor. Deixa eu ali e me render à soberania de Deus. Como explicar, meu irmão, para quem está passando no deserto, que Deus nos leva ao deserto para falar de amor? Como explicar? Como explicar que Deus tirou o povo do Egito e estava levando para a terra prometida, mas precisava dar uma passadinha no deserto? Como explicar essas coisas? Como explicar que às vezes Deus tira algo de nós para que nós nos aproximemos dele? É como se Paulo dissesse: eu expliquei até aqui o que me foi revelado. Eu mostrei o que Deus está fazendo. Mas não pensem que podem colocar Deus dentro de um sistema e dominá-lo. Não pensa que você pode colocar Deus dentro de uma caixinha, meu irmão, e compreender todas as coisas e dominá-lo. Seus caminhos são maiores do que nós. E ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Meu irmão, a verdade é que nós enxergamos fragmentos da história. Nós enxergamos a história agora, nós enxergamos aquilo que está acontecendo hoje, mas Deus, meu irmão, Ele contempla o passado e Ele contempla o futuro, Ele é o princípio e o fim. Deus vê a história como um todo, e ainda que você não esteja entendendo, Deus já disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vemos uma fração, Deus vê o todo. Você está vendo a prova, Deus está olhando a terra prometida. Você precisa confiar. Os olhos humanos, meu irmão, aos olhos humanos, quando você olha para o Calvário, parecia que ali tinha acabado. Não é isso que os discípulos acharam? Aos olhos humanos, o Calvário era o fim, a morte do Messias, do Salvador. Tudo aquilo que eles acreditaram e dedicaram 3 anos ali, aquilo
agora tinha acabado, tinha se apagado, tudo tinha sido desfeito. Mas esse era o mesmo lugar da vitória de Deus. Nós enxergamos, meu irmão, as coisas pela metade. Deus enxerga o fim. Às vezes esse deserto que nós estamos passando, esse deserto que está nos provando, é o mesmo deserto onde Deus vai nos fazer vitorioso. Onde Deus vai nos fazer vencer. E aí Paulo pergunta, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém aconselhou sobre como salvar um pecador. Meu irmão, ninguém aconselhou Deus a como que ele ia arquitetar o universo e como agora ele ia trazer redenção a um homem. Não, ninguém precisou aconselhar isso a Deus. Ninguém sugeriu para Deus, falou assim, Deus, eu acho que você poderia mandar o seu filho lá na cruz, que eu acho que dá certo. Não, ninguém aconselhou a Deus, meu irmão. Ninguém apresentou a ele um plano de redenção. Tudo nasceu da sua sabedoria. Deus é Senhor, meu irmão, e Ele sabe de todas as coisas. Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Ninguém. Deus não nos deve absolutamente nada. Se recebemos a salvação, recebemos pela graça. Se recebemos perdão, recebemos por causa de sua misericórdia. Se fomos enxertados por causa da sua graça. Se permanecemos, é por causa da graça. Quando nós chegarmos na glória, e nós vamos chegar, é porque a sua graça estava sobre nós. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. E Paulo agora encerra colocando Deus no lugar que ele sempre deveria ocupar, colocando o homem no lugar que jamais deveria ter abandonado, colocando Deus no lugar que ele mesmo deveria estar, um lugar onde o homem deveria sempre colocar a Deus, que ele encerra dizendo assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo começa nele, meu irmão. Tudo é sustentado por ele e tudo termina para a sua glória. E essa verdade encontra a sua expressão plena em Cristo Jesus, como o centro da redenção humana. Cristo é aquele por meio que nós fomos salvos, justificados. Cristo nos salva da ira, Cristo é que demonstra o seu amor, é em Cristo que Deus demonstra o seu amor. Cristo é o fim da lei, Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. Cristo é aquele em quem os judeus e os gentios encontram salvação. Cristo é aquele pelo meio do qual nós somos enxertados, fomos aproximados de Deus. Cristo é o centro do plano eterno de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, que eu já vou orar para nós encerrarmos. Mas eu queria que toda vez que você lesse esse versículo, você compreendesse o caminho que Paulo teve que fazer para chegar aqui. Toda a sua teologia, toda a sua explicação. Meu irmão, você pode estudar teologia o quanto for. Se a sua teologia não te leva a se render e adorar o Senhor, é só conhecimento. É só conhecimento. E de conhecimento tem pessoas que têm mais conhecimentos que nós. Tem pessoas que até ensinam, mas que não têm vida nenhuma com Deus. A nossa teologia, o fim da nossa teologia, precisa ser adorar o Senhor. Paulo, um dos maiores teólogos. Quando nós temos algum tipo de dúvida, nós recorremos a Paulo. Pedro vai dar testemunho a respeito de Paulo, fala assim, rapaz, esse cara aí escreveu uns negócios que é meio difícil de entender, até para nós. Mas ele foi inspirado.
O próprio Pedro, discípulo de Cristo, fala isso a respeito de Paulo. Paulo escreve umas coisas aí que tá difícil de entender, tá? É o homem que recebeu uma revelação do próprio Cristo, esse ressurreto. E ele teologicamente vai explicando a salvação do homem. E chega no final, ele só pode se render a essa grandeza. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Espírito Santo de Deus, o Senhor